Olá pessoal, tudo bem? Voltamos então para mais uma aula dessa nossa série e dessa vez a gente vai continuar falando aí sobre os conceitos básicos, né, que envolvem o React como componentes, porém a gente vai focar em mais algumas coisas, né, e vamos começar a falar sobre o ciclo de vida, tá? Algo bem simples sobre o ciclo de vida de cada componente que a gente cria utilizando aí o React.js, tá? Então só para a gente relembrar, o nosso objetivo aqui é nós criarmos, né, um clock, um reloginho e fazer com que ele fique atualizando, né, a cada momento, a cada segundo que ele tiver ali uma alteração de fato. Então, para isso, nós teremos que utilizar alguns itens, né, e esses itens são também conceitos do React.js, beleza? Então, vamos lá. O primeiro item que a gente vai trabalhar é chamado de state. O que seria o nosso state, pessoal? Cada componente, de maneira isolada, tá? Ela sempre vai conter um state. Note que eu falei de maneira isolada, tá? Isso aqui é um ponto muito importante. State nada mais vai ser que dados exclusivos do nosso componente, para que a gente consiga então trabalhar com dados aqui dentro de forma exclusiva, tá? Temos também uma outra forma de se trabalhar, que é através de props, de propriedades. E aí existe uma pequena diferença, né, entre state e props, é que se o state eles são dados privados exclusivos, props são dados que podem ser transitados, né? São compartilháveis aí mediante a criação aí dos nossos componentes, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui um constructor props, vou fazer um super props. Isso aqui é basicamente algo padrão, tá? Pra gente trabalhar. Eu vou fazer a definição do nosso state. State, ele é um objeto, tá? E a gente pode trabalhar com ele a partir de qualquer momento que a gente quiser. Lembrando sempre que state é algo privativo do nosso componente clock. Vou pegar aqui, ó, isso aqui e vou dar um nome, né? Definindo uma nova propriedade juntamente com o seu valor para este nosso objeto. Se eu quero acessar, acesso através de thisState, o nosso objeto específico, neste caso time, perfeito? O que vai acontecer? Não preciso mais dessa minha notação, pelo menos não por enquanto, né? E eu disse que o nosso objetivo agora é a gente entender o processo desse ciclo de vida e também utilizar, né, o setInterval para fazer com que o nosso reloginho ele sofra alterações aí a partir de cada momento, tá? Então, começando falando um pouco sobre o ciclo de vida, existem alguns métodos, tá, pessoal? São métodos aí que são padrões, assim como o método de render, quando a gente trabalha com o nosso React Component. Existem diversos métodos, porém, existem alguns que são mais utilizados, tá? E todos esses métodos compõem o ciclo de vida de um determinado componente a ser criado naquele momento. Por exemplo, nós temos o método component will mount. Nós temos aqui component did mount. Nós temos aqui component will unmount e assim por diante, tá? Então aqui, ó, é uma função, um método que será executado a partir de determinado momento. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Entretanto, momentos totalmente distintos, tá? Então aqui ele será executado toda vez que o nosso componente está sendo criado, tá? Este carinha aqui, ele será executado toda vez que o nosso componente acabou de ser criado e este carinha aqui será criado a partir do momento em que o nosso componente será destruído, né? Então, unmount, did mount e will mount. Esses carinhas aqui são os principais itens, né, que compõem o ciclo de vida de um componente React, tá? E aí, conforme eu já disse para vocês, né, a cada momento específico nós teremos uma função específica a ser utilizada. Então, neste nosso caso aqui, ó, eu vou deixar isso aqui comentado para vocês, tá? Ou melhor,
vou deixar aqui que não vai fazer nenhum tipo de diferença, mas a gente não vai utilizar. Então, vou deixar ela dessa forma aqui somente. E eu vou utilizar o nosso componente didMount, ou seja, o nosso componente ele já está criado, a gente pode então começar a trabalhar com ele, beleza? O que vai acontecer? Eu vou colocar aqui ó, um this interval que será igual a 7. Interval no qual eu vou executar uma arrow function, tá? Vou deixar assim para ficar bem fácil da gente entender, tá? Mas a gente pode fazer dessa forma aqui também. E aí eu vou executar uma função a partir do momento que a gente pré-definir. E aí este momento, né, vai ser baseado em milissegundos. Então deixa eu retornar aqui para ficar bem fácil da gente entender, tá? Então eu criei uma arrow function que será executado a partir de determinado momento. E aí eu vou chamar um novo método, tá? This update clock. A partir de determinado tempo. O nosso milissegundo, beleza? Então eu crio ó, o nosso update clock como método pertencente à nossa classe, tá? E a partir deste momento, eu posso então, toda vez que o nosso intervalo acontecer, ele vai adicionar dados dentro do nosso state, mais especificamente dentro da nossa propriedade time, tá? Então, para isso, eu tenho um método específico chamado this.setState que está presente em todo React Component, tá? Dessa forma, eu posso acessar de maneira abstraída, tá? O nosso objeto state e setar somente o que eu desejo, tá? Neste caso, new date to locale time string. O que vai acontecer aqui então? Toda vez que o nosso intervalo acontecer, ele vai fazer o update, certo? Isso só vai acontecer a partir do momento em que o nosso componente já estiver criado com sucesso. Mediante isso, pessoal, nós temos aqui também mais um item, tá? Que compõe aí o nosso ciclo de vida, que é o momento de renderização. Exatamente, aquela nossa função que a gente já conheceu, né? Que tem como objetivo principal renderizar determinado item pertencente a esta função, certo? O que vai acontecer? Quando a gente fala de ciclo de vida de um componente, a partir do momento em que a gente altera, ponto muito importante, tá? A partir do momento em que a gente altera o nosso state, o nosso ciclo de vida, ele basicamente vai fazer um restart, vamos colocar dessa forma. E aí, devido a este restart, tá? Claro, né? Restart entre aspas. O nosso render ele é executado de maneira automática novamente. Ou seja, a partir do momento em que o nosso setInterval rodar pela primeira vez, teremos aqui a execução do nosso render novamente. E assim, toda vez que o nosso setInterval acontecer, tá? Qualquer mudança no state, render é executado novamente, beleza? O que vai acontecer a partir de agora? Eu volto aqui com a minha anotação e mostro o meu dado específico que eu quero trabalhar. Neste caso, é mostrar o meu horário atual, tá ok? Feito isso, a gente pode salvar, retornar aqui para dentro. E a partir de agora, ó, olha só que bacana, nós temos aí o nosso componente totalmente dinamizado, né? O que acontece aqui? Temos o nosso componente didMount, ou seja, o componente foi criado, renderizou o nosso time. A partir do momento em que renderizou, ele já chamou o nosso setInterval. A partir do momento em que passar 100 milissegundos, execute a nossa função updateClock, que automaticamente vai fazer novamente, ó, a setagem do nosso state, ou seja, do nosso objeto time, e automaticamente, devido à mudança do nosso state, nós temos aqui a renderização ocorrendo novamente, tá? E é isso aí que acontece, ó, a todo momento, tá? Agora, vamos supor que o nosso componente ele será destruído, e aí eu posso utilizar o nosso componente will unmount, ou seja, a partir do momento em que ele for destruído, eu executo então o nosso clear interval this
interval, tá? Por quê? Aloquei a minha variável interval dentro do meu escopo this, tá? O meu escopo this se refere ao meu componente em específico, tá? Então eu tenho aqui o this state, tenho aqui o meu this props, que é aquela parte de propriedades, né, que a gente pode transitar. Tenho aqui métodos específicos do nosso React Component, que é o thisSetState, dentre várias outras coisas, né, dentro aí deste contexto this, ok? Show de bola. Então, pessoal, olha só que bacana. Nós já entendemos diversas coisas de como funciona o React. Entendemos que ele tem um objeto que guarda dados específicos a este objeto. Entendemos que ele tem um objeto que pode ser armazenado também, ou melhor, que serve, né, para armazenar dados, porém, esses dados são propriedades que podem ser transitadas, né, que é o nosso this.props, logo a gente vai utilizar ele. E entendemos também que o React ele possui um ciclo de vida. Olha só que bacana, cada componente possui um ciclo de vida. E aí, baseado em cada momento, a gente pode intervir no momento de criação, no momento após a criação, no momento de destruição e assim por diante, né? E vamos além um pouco ainda. Entendemos que a partir do momento em que há uma alteração em pontos específicos do nosso componente, ele consegue entender e executar funções específicas, isso a todo momento, né? Ocorrendo aí a todo momento. Muito bacana, né? E agora, para a gente finalizar com chave de ouro essa aula, a gente vai fazer apenas um pequeno exemplo aí para a gente entender o uso da nossa props, tá ok? Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui a minha classe, que nada mais é que um componente React, certo? Clock ou myFirstComponent, tá? E aí eu quero passar uma propriedade. Como que eu faço para passar esta propriedade? Super simples. Basicamente, ela será um atributo, tá? Se a gente fosse olhar aí como HTML, né? O nosso componente aqui. Então eu passo um atributo, name, por exemplo. E aí eu indico o nome. Isso aqui poderia ser um objeto utilizando notação aí de JSX, tá? Para exibir um objeto, executar uma função. Isso aqui poderia ser uma string, isso aqui poderia ser uma string, mas dentro dessa string ter ali um objeto JSON, enfim, vai variar de acordo com a sua necessidade, tá? No nosso caso aqui, ó, a gente vai passar somente uma string mesmo, né? Um nome, e aí eu tenho acesso a isso dentro do nosso contexto this props, que nada mais é que um objeto, né, pertencente aí ao React Component. Retornando aqui, olha só que bacana, após a sua criação, ele aparece aqui pra gente, ó, como um objeto normal, e aí eu consigo então utilizar a qualquer momento que eu quiser. Porém, sempre vale reforçar, props ele pode ser transitável, né? Não é à toa que eu posso passar ele aqui como um atributo e receber ele dentro de um componente, por exemplo. Aqui dentro poderia ter mais um outro componente, como por exemplo, chama aqui, ó, myFirstComponent. E aí eu teria name this props name. O que vai acontecer? Hello this props name world. Aliás, remova aqui world. E aí, automaticamente, estou passando um objeto transitável para dentro do meu componente clock. Dentro do meu componente clock, eu recebo este objeto, né? Baseado aqui no meu contexto de React Component. No momento de renderização, eu renderizo o meu relógio e chamo um novo componente. Este componente também customizado, né, criado por mim, passando, ó, o nosso dado que está sendo transitado aí entre componentes. Baseado nisso, recebo novamente o mesmo dado dentro de um novo componente, ou seja, afirmando, né, que eu posso transitar aí os meus dados de maneira bem simples. Retornando aqui, nós temos então
o nosso resultado. Olha só que legal. Temos aqui o nosso clock e temos aqui o hello Leonan, tá ok? Ou seja, pessoal, a partir deste momento, nós estamos aí entrando um pouco mais, né, nessa onda de React, onde a gente já consegue entender o que é um componente, como o seu componente ele funciona e diversas outras coisas super interessantes, tá? O nosso próximo passo a partir de agora é aprender a trabalhar com o nosso boilerplate, né? Create React App. E baseado nisso, a gente vai entender ali como a gente pode trabalhar da melhor forma, como a gente pode integrar diversas bibliotecas dentro deste boilerplate, né? Que atualmente é considerado aí o padrão de trabalho e ele envolve ali diversos conceitos de Webpack e coisas do tipo, tá? Porém, que neste momento não será tão necessário assim você entender a fundo. Será mais necessário você entender o uso do React ali inserido naquele contexto, tá ok? Então, é isso aí. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!